TV Univates. Para você, para o nosso vale. Olá pessoal, é muito bom tê-los novamente em mais um programa Ateliê do Sabor aqui na nossa TV Univates, um programa que traz toda semana para você muita arte, muita cultura e, é claro, muita gastronomia. E hoje a nossa viagem gastronômica fica aqui mesmo no Brasil, em um dos estados onde a gastronomia é importantíssima e foi contribuição para inúmeros pratos típicos que se destacaram pelo Brasil afora. Estamos falando de Minas Gerais. E Minas, então, é um estado de espírito, digamos assim, né, onde a gente conhece, então, pela comida, pelo paladar. Tá? A mesa do mineiro, ela é quase que um altar, onde, então, eles acabam celebrando a vida. Então, falando de Minas Gerais, a gente tem que lembrar, é claro, daquela contribuição toda lá desde a época então do ciclo do ouro, né? Onde os tropeiros então foram desbravar o interior de Minas Gerais e esses tropeiros então acabaram espalhando pelo estado de Minas a sua culinária, que era baseada em feijão, né? Em carne seca, em farinha, né? O próprio feijão tropeiro, que é um dos pratos mais identificados de Minas Gerais, um prato símbolo de Minas, ele é a base de feijão, de carne seca e farinha de mandioca, tá? Que eram os três principais ingredientes da época, que a gente deve sempre lembrar, não tinha os recursos da refrigeração, então os ingredientes precisavam durar por longos períodos esses em que os tropeiros iam se deslocando até chegar nos locais onde eles se estabeleciam. Também, então, nós temos uma contribuição muito grande dos negros, né? Eram nas senzalas que muitos dos pratos que hoje a gente tem aqui no Brasil, né? Nessas senzalas onde eles surgiram, onde eles foram criados pelos negros que trouxeram da África, né, as suas influências e as adaptaram aqui no solo brasileiro. Então, a nossa receita de hoje, ela é baseada nessa história toda. Tá? Nós vamos fazer um prato também bastante típico que se chama bambá de couve. É uma espécie de mingau, tá? Feito com o angu ou a nossa polenta aqui que a gente conhece no Rio Grande do Sul. Tá? Então a base dele é o fubá, são as carnes de porco e, é claro, bambá de couve. Então a couve também entra, um ingrediente muito utilizado em Minas Gerais. Né? A gente conhece Minas pelos torresmos, pela couve, pelos queijos, né? O queijo Minas, né? O queijo da Serra da Canastra é muito conhecido. Então Minas é isso, é essa diversidade. A gente também tem alguma presença de peixes, principalmente ali, né? Naquelas cidades que são banhadas pelo Rio São Francisco. Então a gente tem aí o consumo de traíras, de dourados, né? De curimatãs, peixes típicos lá do Rio São Francisco. Mas então vamos aos ingredientes do nosso bambá de couve, que é a receita do Ateliê do Sabor de hoje. Nós vamos precisar então de banha, tá? A gente vai estar utilizando banha, uma coisa bem típica então de Minas, né? A banha do porco. Cebola, uma cebola picada e uns 2 dentes de alho picadinhos também. Para dar um toquezinho picante no nosso prato, a gente vai usar uma pimentinha dedo de moça, tá? As carnes, então, eu tenho aqui carne de porco com o corinho ainda, tá? Olha aqui, ó. Mostrar para vocês a carne de porco com o corinho dele. Então, vamos estar fazendo uma receita bem caracterizada mesmo à mineira, tá bom? Eu vou utilizar também uma linguiça. Essa aqui é uma linguiça fininha, feita de pernil de porco, tá? Levemente defumada e levemente apimentada. Então, uma linguiça de pernil de porco. Nós vamos precisar
da farinha de milho. Aqui eu vou estar utilizando uma farinha já pré-cozida para a gente ganhar tempo aqui no programa, né? Um fubá pré-cozido, mas vocês podem utilizar a farinha de milho tradicional, tá bom? E por fim, então, a couve, né? Algumas folhas de couve manteiga. Então, esses são os ingredientes da nossa receita de Minas de hoje. Eu vou levar eles ali para a cozinha e a gente então logo começa o preparo desta deliciosa receita bem do interior de Minas Gerais, bem coisa de tropeiro mesmo, interior de Minas, tá? Ali Ouro Preto, Tiradentes, esses lugares históricos, né? Que a gente vai lá e a gente come então esse bambá de couve feito muito bem pelo pessoal, pelo povo de lá. Bom, pessoal, já trouxe os ingredientes aqui para a cozinha e agora então a gente vai começar o preparo da nossa receita de hoje. Primeira etapa, vamos dar uma temperadinha no porco, tá? Sal e pimenta do reino, salzinho aí e uma pimentinha do reino moída na hora, beleza? Como em Minas a cozinha então é rústica, feita geralmente ou em panela de ferro, ou em panela de barro, ou em panela de pedra. Então a gente vai trabalhar hoje com uma panela de ferro, tá? Já deixei ela dando uma aquecida. Eu vou pôr a banha e a gente então vai fritar primeiro a carne. E quando essa carne já estiver douradinha, a gente vai pôr então a linguicinha, tá? De repente ela vai soltar um pouco mais de gordura. E se a gente ver que ficou então em excesso, nós retiramos então um pouco dessa gordura aí, tá? Aqui tem bastante gordura entre a carne e a pele, então talvez seja necessário a gente retirar um pouquinho. Aqui vai demorar uns 2 minutinhos até essa nossa carne começar a ficar bem douradinha. Eu quero deixar ela bem crocante. Então, enquanto isso, eu vou fazer um intervalinho e na sequência a gente continua mostrando para vocês essa delícia mineira que é o bambá de couve. Tá ok? Voltamos em 1 minuto com o nosso Ateliê do Sabor. Volto logo. TV Univates, para você, para o nosso vale. E estamos de volta com o nosso Ateliê do Sabor de hoje, cozinhando Minas Gerais, receita de bambá de couve, bem coisa do interior de Minas, bem coisa lá de Ouro Preto, Tiradentes, né? Aquelas cidadezinhas históricas. Então, como eu mostrei para vocês anteriormente, a gente estava fritando aqui a carne de porco e olha, ela realmente soltou mais gordura, então a gente vai retirar esse excesso de gordura aqui, ó. Afinal, a gente quer uma coisa saborosa, mas também saudável, né? Não vamos trabalhar com todo esse excesso de gordura aqui. Olha quanto eu já tirei. Agora a gente pode entrar então com os demais ingredientes. Primeiro a linguicinha. Aí, ó. Vamos deixar essa linguicinha dar uma fritada também. Vocês viram que eu cortei ela em rodelinhas meio
meio grossinhas, tá? Da grossura de um dedo, mais ou menos. Porque eu quero que ela fique com os pedacinhos inteiros e não se desmanche. Mas enquanto essa linguicinha vai fritar aqui junto, eu vou pegar e mostrar para vocês aqui a nossa pimentinha, porque nós temos que tirar as sementinhas dela, tá? Senão ela fica impossível de ser saboreada, tá? O que que a gente faz? A gente corta ela no meio aqui, ó, tá? Abre aqui a pimentinha e essas sementinhas aqui do meio nós descartamos, tá? Para que a gente consiga então poder comer o nosso prato, senão realmente vai ficar muito picante, tá? Tá aí, ó. Se ficar uma ou outra, não tem problema, tá? Mas o importante é retirar o excesso dela. E agora a gente vai então dar uma picadinha. E a gente coloca então essa pimentinha junto com a cebola e o alho para dar uma refogada. Aí, ó. Feito. Muito cuidado para não colocar o dedo no olho, na boca, porque senão vai arder bastante. Aí, pimenta, alho e cebola. E a gente vai então colocar esses ingredientes agora aqui na nossa frigideirona de ferro. Olha como tá ficando bonito. Tá ficando tudo bem douradinho. É uma comida bem substancial, né, gente? E como conta a história, ela precisava sustentar então os tropeiros por suas longas jornadas e sustentar então os escravos para o trabalho pesado que eles exerciam. Vou pôr a cebola e já podemos pôr junto aqui então a nossa pimentinha e o nosso alho. E agora então a gente vai deixar isso tudo refogar para que os sabores conversem entre si. O sabor do alho, da cebola, da pimenta se misture com o das carnes e a gente então construa o sabor definitivo do nosso prato. Olha só. Enquanto eu vou deixar isso aqui dando aquela refogadinha, eu vou até dar uma baixada aqui no fogo, porque depois que a nossa panela de ferro absorve a caloria, então a gente pode reduzir ele um pouquinho, porque ela segura bem o calor. E eu vou fazer então mais uma etapa da nossa receita, que é agora entrar com o fubá, com a farinha de milho, tá? Eu vou então colocar ela num recipiente e vou pôr água, tá? Aqui eu tenho água quente. E a gente então vai mexer ela. Por que que eu estou fazendo isso aqui separado? Para evitar que ela fique toda empelotada, colocando ela direto ali na nossa panela. Então a gente vai misturar ela bem aqui, fazer ela se dissolver por completo na água, e aí então nós vamos colocar lá na panela. Com o auxílio de um fouet, tá? Esse batedor de arames aqui, vocês conseguem trabalhar melhor. Eu vou deixar ele bem fluido, tá?
porque esse prato ele é quase que um ensopado, tá? Ele é um angu bem molezinho, um mingau realmente de milho, tá? Com as carnes e a couve dentro. Então olha aqui, ó, ele está bem líquido, ele vai endurecer um pouco mais ali na panela durante o cozimento, tá? Por isso a gente pode então deixar ele bem líquido mesmo, tá? É um cremezinho que nós vamos fazer, tá? E agora então, isso aqui está quente, então eu vou fazer ligeiro, vai para a panela. Olha só. E agora, pessoal, a gente precisa deixar que isso cozinhe, tá? A última etapa da receita é pôr a couve. Como eu falei para vocês, eu estou utilizando aqui a farinha pré-cozida, tá? Então, essa farinha pré-cozida, uns 5, 10 minutinhos, tá pronto, tá no ponto que a gente quer. Se você vai utilizar o fubá comum tradicional, a farinha de milho tradicional, que não é pré-cozida, então vai precisar um pouco mais de tempo, precisa pelo menos uns 40, 45 minutos para ela ficar cozida, né, no ponto, bem gostosa. Tá? Aqui vai ser mais rapidinho. Enquanto ela dá aquela cozida, antes de nós pormos a couve, a gente faz um intervalinho e no último bloco, então, a gente termina o nosso prato, ok? TV Univates, para você, para o nosso vale. Então, pessoal, continuamos no último bloco aqui a nossa receita de Minas de hoje, bambá de couve, que tá ali cozinhando, tá quase pronta, e eu vou mostrar então para vocês o último passo da nossa receita. Vamos dar uma espiadinha como é que tá? Olha aí, ó. Então fica, olha, um creme molezinho, tá? A gente tem que dar uma mexida de vez em quando para cuidar, para ela não pegar no fundo. Uma coisa que eu não fiz antes e agora a gente precisa fazer então, é pôr um pouquinho mais de sal, tá? Porque afinal a gente entrou com toda essa farinha de milho, todo o fubá, e não colocamos sal. Claro que as carnes, elas já são salgadas, mas assim mesmo a gente precisa dar uma acrescentada a mais, uma corrigida aí nos temperos. Pimenta eu não vou pôr, porque a gente já colocou a pimentinha dedo de moça, e ela é bem picante, então a gente não vai abusar colocando mais uma pimentinha do reino aí, não. A última etapa a gente então é a couve, tá? Então aqui eu tenho as folhas de couve. Eu só vou dizer uma coisa para vocês, que é considerado sacrilégio na cozinha mineira a gente fazer bambá cortando a couve com a faca. Poderíamos cortar ela como a gente faz uma couve refogadinha e colocar ali dentro, mas se você não quiser ofender um bom mineiro, não faça isso. E rasgue a folha com a mão e coloque a folha então de couve rasgada dentro do bambá. Aí, ó. Isso é o que reza na tradição deste prato, né? Rasgar as folhas de couve e não cortá-las com a faca. Agora, né, gente, a folha vai cozinhar aqui dentro, né, por alguns minutinhos mais, e o nosso prato então está pronto. Vocês estão vendo que eu só retirei aqui o excesso do talinho dela, tá? Fora isso, a gente tá só dando uma rasgada grosseiramente aqui na folha
E agora a gente vai incorporar ela então ao nosso cremezinho aqui, ó, e deixar ela cozinhar ali dentro. Mais uns 2 minutinhos ou 3. A folha da couve está cozida e o nosso prato está prontinho então para a gente saborear. Lembrando, né, pessoal, que se você quiser saborear esse prato, antes de fazê-lo na sua casa, o nosso parceiro aqui do Ateliê do Sabor, o restaurante Planeta Terra, aqui no Shopping em Lajeado, eles preparam todos os sábados a receita que vai ao ar aqui no nosso programa. Então é só você chegar lá no Planeta Terra que você pode conferir esse bambá de couve aqui. Eu vou tampar então a panela aqui um pouquinho, só para a folha cozinhar. 1 minutinho mais. E enquanto isso, vocês deem mais uma olhadinha na cultura e na arte mineira. E no final, então, a gente já vai ali para frente e apresenta o prato pronto para você, ok? 1 minutinho mais e a gente então confere como é que ficou o nosso bambá de couve. Tá pronto, pessoal, então o nosso bambá de couve. Olha só que beleza que ele ficou. O contraste, né, do amarelinho com o vermelho das carnes, o verde da couve, fica bem especial. E o cheirinho, então, mais especial ainda. E agora, então, chegou aquela hora, né, que a gente tem que fazer aquele esforço, né, para poder apreciar esta maravilha mineira, que eu já estou até imaginando, né, aquelas pessoas reunidas em casa, ao redor da mesa, né, tomando aquele aperitivo, aquela cachaçinha, comendo aquele queijinho de Minas, aquele torresminho, né, isso aí é cozinha mineira, isso é gastronomia mineira, é o encontro das pessoas ao redor da mesa, aquela mesa farta, né? E é claro, por que não esse bambá também para agradar os paladares. Vou dar aquela provadinha agora. Se você quiser provar, dá uma chegadinha lá no Planeta Terra, aqui no Shopping em Lajeado, que você vai encontrar esse prato para poder saborear também. Muito obrigado pela audiência de vocês, espero que vocês gostem desta receita aí típica de Minas Gerais e um bom apetite a todos, um bom final de semana e uma boa semana. Muito obrigado. TV Univates, para você, para o nosso Vale.